Sintra, do ponto de vista... Bom, do ponto de vista ideológico não entra para aqui. É muito interessante. O Sintra era considerado de fora como sendo o produto acabado do antigo regime. Boas famílias, boa qualidade de serviço, bons relacionamentos internacionais, admirado por todos os lados, católico, essas coisas todas. Ninguém estava à espera que ele se tornasse um revolucionário a seguir a ser catedrático. O que nunca acho que ninguém percebeu, provavelmente nem ele próprio, é se já tinha ou não tinha uma visão do terceiro mundo antes de ser catedrático. Muita gente diz que não tinha, e que depois de ser inamovível, então abriu as coisas. O que ele nos diz é o que está no prefácio daquele volume de estudos de dialektologia portuguesa, em que ele conta como teve contacto com a realidade do mundo do trabalho rural no Alentejo, ao ver um mercado de trabalhadores de madrugada que não se distinguia nada do trabalho escravo, que é aquela coisa, os homens estão todos ali, o capataz, e é, vens tu, e vocês vão-se embora. E ele percebeu que aquilo era, afinal de contas, uma forma de contratação de mão de obra que tinha bons modelos históricos. E até acho natural que tenha sido para ele uma estrada de Damasco, que caiu do cavalo e abriu os olhos. Porque a imagem que nós temos do Sintra mais novo, dada por outras pessoas, é bastante desfavorável. Os colegas e as colegas especialmente, visões de cor-de-rosa. Mas ele licenciou-se em literatura, com uma tese sobre a versificação de António Nóbrega. Nada fazia prever que ele viesse para a linguística. E era considerado o melhor aluno da faculdade. Mas tudo isto é situacionista. Estamos no universo em que o João da Silva Correia era diretor da faculdade. E é mandado para Madrid para trabalhar com o Mané de Espidal, para fazer a tese de doutoramento. Tese de doutoramento sobre o quê? Literatura medieval. E é com o Mané de Espidal que ele decide, ou é decidido, a fazer uma edição de um texto medieval, em vez de fazer um estudo sobre temáticas, ou transmissão de textos, ou outra coisa qualquer. Portanto, não era intencional da parte dele a aproximação à crítica textual, que era uma coisa que para ele não existia. Para ele a crítica textual era a técnica de publicar manuscrito sentido. Fazendo assim, e fazendo assim porquê? Porque é assim que se faz. Porque o Mané de Espidal também tinha feito assim. E o Mané de Espidal, porque quem é que estava sido o mestre do Pidal? Bem, em última análise, o Dito e o Regato Barrice. Faziam assim.
Portanto, reparem, aqui transmissão de pessoa a pessoa, ensino de pessoa a pessoa, imitação, desenha a letra assim, faz lá. Não é assim, faz outra vez. Esta foi a afirmação dele. A mais clássica que esta não pode haver. Não se engane com pronúncias de coisíssima nenhuma. Nem gestos, nem nada. Mas vinha de António Nobre para um texto histórico medieval. Um texto medieval. E é no tempo que está em Madrid que, por um lado, faz descobertas em relação à história da transmissão do texto, muito importantes, e faz por inteligência pura, não por estar a aplicar um modelo de que ele não tinha noção. Ele percebia, isso é uma das coisas que me alegra sempre quando vejo o trabalho dele. Ele engana-se muitas vezes. Mas engana-se muitas vezes porque confia em fontes de má qualidade e registro de tiro. Nunca se engana por não estar a perceber o que está a ver. Ele percebe sempre, ele vê sempre o que é que o exemplo dá até ao fim. É realmente profundamente inteligente. E o que eu estou a dizer, portanto, é que os êxitos ecdóticos da edição da Crónica Geral de Espanha são devidos à inteligência do observador e não à qualidade do método que ele não tinha. Não tinha, ou achava que não adiantava muito. Mas eu comecei a falar do período de Madrid por outro motivo. Foi no final da tese, de ter feito a tese e de ter se tornado a menina dos olhos do Menezes Pidal, que era, que ele começa a trabalhar com os discípulos imediatos do Menezes Pidal, o Manuel Alvar, o Diego Catalán, o Galomés, o Samora Vicente, e num grande projeto que era o ALPI, o Atlas Linguístico da Península Ibérica, que tinha uma parte portuguesa, uma parte galega e o resto de Espanha. E então ele fica encarregado, como era português, de fazer inquéritos para o ALPI em Portugal e na Galiza, juntamente com um galego. Ele tinha tentado, já agora, saltando esse pouquinho, ele tinha tentado colocar uma pessoa da literatura medieval, que é a Maria Mateus. No fundo, assim como ele foi para Madrid fazer uma edição ou melhor, estudar um texto medieval e saiu com uma edição crítica, assim também mandou para Paris a Meirana Mateus fazer uma edição crítica. Vejam a diferença, não é? Fazer uma edição crítica da vida e feitos de Júlio César, que aliás tinha sido um projeto abandonado pelo Rodrigues lá antes. E ela vai para Paris fazer uma edição crítica e vem de lá com outra coisa. Vem de lá com a fonologia generativa que descobriu lá e apareceu aí, e foi depois um brilharete que durou 20 anos. Mas, possivelmente, quando ela não foi como linguista, porque nessa altura toda a gente era de românicas, éramos todos do mesmo, nem era departamento, era uma secção. E ela tinha ido
para, eventualmente, desenvolver uma carreira de medievista. Antes da Teresa Amado. A Teresa Amado foi depois. E Elsa Gonçalves foi uma terceira tentativa. Mas eu preciso voltar atrás para um outro aspecto do Sintra, que é este. Ele, quando ele vai para Madrid, não havia professor de linguística em Portugal, em Lisboa. Vai fazer outra coisa e o problema impôs-lhe uma revisão da mentalidade, digamos assim, dos seus quadros de trabalho para, digamos, filologia medieval, para não estar a falar em crítica textual, que é mais específico. E que ele depois passou a ensinar, mas sempre como um conjunto de práticas. Para ele, a crítica textual foi sempre a arte de fazer edições. Ler, etc. E depois fazer acompanhar a edição de alguma coisa realmente valiosa. Um estudo do texto ou da língua do texto, porque isso é que conta. A edição em si era só pôr a mesa. Mas, curiosamente, ele diz que já tinha, nessa altura, ou melhor, que nos últimos anos, de aluno da faculdade, antes da licenciatura, tinha descoberto o que era a linguística. Não com professores estes que falámos até agora, mas um professor alemão que, no fim da guerra, ainda durante a guerra, tinha sido colocado a ensinar cá no âmbito de um intercâmbio entre o Reich e o governo português, chamado Harry Meyer. Harry com I. Meyer, M-E-I-E-R. O Harry Meyer foi colocado pelos nazis cá, mas não era. E sabemos que não é pelo seguinte: quando acaba a guerra, ele decide continuar cá. Então, ele fica, ao fim de 2 anos, a faculdade interrompe o contrato com ele. Ele fica 2 anos desempregado, a viver em Lisboa. E o Sintra e mais um grupo de alunos pagavam-lhe explicações e iam à casa dele ter lições de linguística. Acabaram o curso, portanto, assim. Depois a situação foi revista e ele foi novamente contratado e foi mais uns anos professor cá. Depois ganhou uma carta na Alemanha, foi para a Alemanha, foi feito honoris causa cá e foi bem tratado. Pronto. Mas foi o Harry Meyer, que é um romanista, que mostrou ao Sintra o que era ser linguista. E que não era fazer edições de textos medievais, nem estudar literatura medieval, nem lírica, nem isto, nem aquilo. E, portanto, quando ele vai fazer inquéritos diretais,
também é linguística, claro. Quando passa a pasta da literatura medieval para outras pessoas, é porque o que está interessado em fazer, então, é linguística mesmo. Podemos dizer que, enquanto linguista, ele é um descendente do Henri Meyer. E não do Leite Vasconcelos, que é de uma geração anterior e com o qual não houve contacto de espécie nenhuma, nem das pequenas figuras intermédias que também não existiram. Mas estamos a falar do nascimento da linguística aqui. Que depois, como se diz, cresce imenso no tempo de Marcelo Caetano. Que o Sintra tinha boas conexões políticas com as pessoas que rodeavam o Marcelo Caetano. Não, e com o próprio Marcelo Caetano tinha quando houve os acontecimentos estudantis aqui em 62, em que o Sintra foi preso e espancado e tal, o Marcelo Caetano, reitor da universidade, contei com ele, participou na libertação dele e deu-lhe muito apoio. O círculo de neo-salazaristas ou salazaristas aggiornati que rodeava Marcelo Caetano era um ambiente favorável para o Sintra. Graças a isso, ele teve grandes apoios, dinheiro, vindo do Instituto da Cultura e depois do INIC, que são os anteriores da FCT, para criar, e da Gulbenkian, que também deu muito dinheiro, para criar uma série de equipas de investigação em linguística no Centro de Linguística. Isto é 69, 70, 71. E é daí que surgem vários projetos no Centro de Linguística e que o Centro de Linguística passa a ter investigadores, que não tinha.